Bem-vindos ao Sola 2.0. Durante esse curso nós vamos falar sobre vários assuntos envolvendo a apologética cristã, mas hoje a gente vai começar falando de algo muito atual, pelo menos que está acontecendo durante a gravação desse vídeo. Agora várias notícias saíram sobre a paz em Israel, paz entre Israel e Hamas, a paz entre os povos do Oriente. Será que agora a gente está próximo do fim do mundo e ao mesmo tempo o Papa recebeu um cavalo branco? O que isso tem a ver com o Apocalipse? E aí ao mesmo tempo tem um cometa vindo em direção à Terra chamado Atlas, agora me falhou a memória. Enfim, a gente vai reagir, essa aula vai ser um react, essa aula vai ser uma estrutura teológica interessante. Eu vou te mostrar hoje aqui, falar um pouco sobre a teoria da conspiração que eu basicamente criei, né? Como que surgem as teorias da conspiração, em que momento deixa de ser evangelho e começa a ser conspiração, qual o papel do crente no meio de cenários desse apocalípticos. E aí, Sérgio, o que você pensa sobre tudo isso? Hoje eu vou te introduzir a esses assuntos e, claro, também falar um pouquinho de reforma. Inclusive, a gente vai começar falando de reforma, porque tudo que está acontecendo hoje em dia, de evangelho da conspiração, de influência fazendo vídeo toda hora para te assustar, dizendo que o mundo está acabando agora, porque tal coisa aconteceu, porque o Trump assinou um tratado de paz, porque o Bolsonaro não sei o quê. Não, a gente vai olhar para tudo isso, olhar para a Bíblia e eu vou te falar o que é verdade, o que não é, tudo com base bíblica. Mas não esquece, isso aqui é a aula inaugural do Sola 2.0. Você a qualquer momento dessa aula, que se você está assistindo na estreia, né, você vai conseguir aqui no link dessa aula e fazer parte do Sola 2.0, mas isso aqui a gente vai falar melhor durante a aula. Primeiro, antes de começar a aula, eu vou falar do Trump, eu vou falar de paz, eu vou falar do cometa, eu vou falar de tudo isso aí. A gente vai reagir a vídeos aqui, mas eu quero começar lendo a Bíblia, né? Bora lá falar, antes de falar de tudo isso, da primeira reforma que aconteceu. Segundo Reis, capítulo 22, eu coloquei aqui para eu ler, o verso é o verso de número 8. Olha que coisa interessante. Lá em Segundo Reis, capítulo 22, no verso 8 está escrito: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei, que lhe deu o relatório dizendo: etc. Os servos contaram dinheiro, tudo certo, e dirigem. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E o Safã leu o livro diante do rei. Então o que está acontecendo aqui? Contexto. O templo estava sendo modificado algumas coisinhas ali, e durante a reconstrução de algumas partes do templo, né, que o cara ia lá pegar o dinheiro, ou dar o dinheiro para a construção continuar, foi-se achado o livro da lei que havia se perdido. Sim, o livro da lei que continha os mandamentos, o livro da lei que naquela época ali era Levítico, era Números, aquilo que continha os mandamentos foi perdido, então o povo não sabia como adorar a Deus. O povo estava há muito tempo sem lembrar o que era lei, sem lembrar o que era livro, eles não sabiam de nada disso. Detalhe, tá? Não sei se vocês sabem esse detalhe na Bíblia, a Bíblia diz que o rei, ele tinha que ter uma cópia do livro da lei. Então os reis faziam muito tempo que não tinham uma cópia do livro da lei. O livro da lei ficava com o sacerdote e a cópia do livro da lei ficava com o rei. E aí o que acontece? Voltando aqui à história. Quando o Josias, ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi contado, porque grande é o furor do Senhor. Então, como o povo tinha ficado muito tempo sem livro da lei, como o povo tinha ficado muito tempo sem a leitura da Escritura, o povo tinha se desviado. Eles tinham construído poste a outros deuses, a Aserá, a Baal. Todos os deuses estavam sendo adorados, menos o Deus de Israel. Quando o Josias bate o olho e lê aquilo, ele fala: cara, deu ruim aqui, hein? Fizemos besteira, deu ruim, Deus vai matar a gente tá lascado. Chama alguém aí, vão consultar Deus. Inclusive eles vão até uma mulher chamada Uda. E aí a mulher diz, a mulher usada por Deus, ela fala: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras do livro da lei de Judá. Então basicamente, olha que coisa interessante. No livro da lei, Deuteronômio, Números e Levítico, lá está escrito que se o povo desobedecesse e adorasse outros deuses,
Deus mandaria maldições. O povo seria levado cativo a uma terra estrangeira, lá eles iam querer voltar, mas não iriam voltar, ia acontecer tudo isso. Então, no livro da lei estavam as maldições que iam acontecer caso o povo não voltasse a obedecer a Deus. E Deus falou, eu vou cumprir essas maldições. Tudo de ruim que está escrito lá vai acontecer. E aí, sabe o desespero de Josias? O Josias, ele se desesperou. E a Bíblia diz que o Josias, ele começou uma revolução. O Josias, ele mandou derrubar a porte de Deus Aserá, porte de Baal. Ele saiu, bora reformar, cara, a gente tem que voltar isso aí. Ele fez todo mundo ouvir o livro da lei. Verso 19, visto que seu coração se entristeceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar, e etc, tal, você rasgou sua orelha, por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Uma coisa interessante que Deus falou para Josias, eu sei que tu ficou triste quando você leu o livro e percebeu que vocês estavam fazendo besteira, mas porque você ficou triste, eu vou te poupar. Não vai acontecer enquanto você estiver aqui. Só que o Josias, ele não se conformou só com isso. Ele queria salvar todo mundo. Então o que aconteceu? No capítulo 23, o Josias, ele começa uma reforma em Jerusalém. Bora todo mundo voltar para a palavra, derruba, ele começa a fazer uma revolução. Sérgio, mas o que isso tem a ver com um cavalo branco de papa? O que isso tem a ver com o paz de Israel? O que tem a ver que uma revolução aconteceu em Jerusalém? No dia que as pessoas começaram a ler a Escritura, uma revolução aconteceu. Conversões aconteceram. Deuses falsos caíram. Ídolos foram derrubados. Quando as pessoas param e começam a ler a Escritura, pecados são vencidos. A mão de Deus, ela para de se estender sobre o mundo. Olha que coisa interessante. Inclusive isso acontece também lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, quando Esdras lê o livro da lei diante do povo, a Bíblia diz uma coisa muito bonita. O povo, ele começou a chorar. Eu acho muito doido isso, né? O povo, ele começa a chorar de tal maneira que o Esdras, ele só tá lendo. Ele começa a ler o livro da lei. E a galera começa a chorar. Eles começam a chorar e não param de chorar. A ponto de, no verso 9, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas ensinaram o povo e disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, e por isso vocês não devem prantear, parem de chorar, cara. Aí ele fala a famosa frase, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, olha que coisa, quando eles começaram a ler e entender o que estava escrito, eles começaram a chorar, meu Deus, a gente está fazendo loucura, meu Deus, estamos longe de Deus. Então, só para te explicar, por que eu estou falando de tudo isso, dessa introdução? Poxa, tá muito chato, eu quero ver o Trump, calma. Porque você quer se converter, você quer mudar este mundo, você quer... É Bíblia, meu irmão. Leia e entenda o livro desta lei. Enquanto você não for um crente que lê a Bíblia, enquanto você não for um crente que se interessa por estudar a Bíblia, enquanto você não for um crente que vai atrás do que está escrito, você vai ser um crente perdido nesse mundo. Você não sabe para onde vai, você não sabe por que você está aqui, e você vive de moda em moda atrás do que está escrito, quando só basta você ler. Se você lesse, você não teria tantas dúvidas. Se você lesse e entendesse, você não ficaria correndo atrás de guru na internet só porque o cara falou que o mundo vai acabar por causa de um cavalo branco. Então, entendido isso, entendido que uma reforma... O que é a reforma? Reforma é voltar-se à Escritura. É por isso que o nome desse curso aqui é Sola. É voltar à Escritura, sola a Escritura. Bora voltar ao que está escrito? Então, antes de você ler o mundo, leia o que está escrito. Antes de você tentar entender a teoria da conspiração, leia o que está escrito. Vale muito mais o que está escrito do que o que você vê com seus olhos. Vale muito mais o que está escrito do que está acontecendo no espaço, na NASA, no Iraque. Vale muito mais entender o que está escrito. Deu para entender? Agora, dito tudo isso, bora para as loucuras. Eu separei aqui pra gente o vídeo que me fez pensar em gravar essa aula, porque essa aula aqui não foi à toa que eu comecei a gravar ela, porque o tema ia ser outro, eu ia estudar sobre a reforma, eu ia falar do Martinho Lutero, só que, cara, eu vi um vídeo que me deixou indignado, eu vou até colocar na tela aqui já o vídeo desse pastor. Eu vou mostrar para pessoas, vídeos aqui de pessoas famosas, tá? Porque muita gente famosa falou sobre isso, então, não tem, cara, assim... É onda. Vai ser um pouco polêmico até o que eu vou falar aqui. Eu vou mostrar vídeo de gente famosa, mas lembrando, isso aqui não é um ataque
pessoal a nenhuma dessas pessoas. Até porque eu, particularmente, não conheço nenhuma dessas pessoas. Então, eu vou falar daquilo que elas estão falando. Eu vou criticar o discurso, não quem discursa. Eu vou criticar a ideia, não o autor, ok? Porque, sinceramente, eu acredito que a maioria das pessoas que espalham essas fake news teológicas, elas espalham achando que estão fazendo alguma coisa boa. Então, como eu não posso julgar a intenção do coração de ninguém, eu vou fazer meu trabalho aqui de julgar o que ele está dizendo, não a pessoa em si. Beleza? Então, ó, esse vídeo aqui foi um vídeo que estourou muito na minha bolha. Caso você não saiba, eu sou pentecostal. Então, um pastor pentecostal falando umas coisas dessas estourou bastante na minha bolha. E vamos ver juntos esse vídeo, só ver se está tudo ok aqui. E aí, à medida que a gente for vendo esse vídeo aqui, você vai entender onde que eu vou chegar. Bora lá? Ó, o que eu vou fazer aqui, rapidinho? Eu vou primeiro assistir o vídeo inteiro com você, depois eu vou te explicar a teoria da conspiração, depois a gente vai voltar para o vídeo, eu vou pausando e vamos assistindo e falando junto. Bora lá? 3, 2, 1 e play. O curioso aconteceu e poucos perceberam. O Papa Leão XIV recebeu um cavalo branco de presente, o doador foi o polonês Andrés, criador de cavalos árabes, e o nome do animal colocaram de Próton, que em grego significa o primeiro ou o início. Um gesto aparentemente simples, mas que aconteceu na semana em que foi assinado o Acordo de Paz, agora, em 13 de outubro de 2025. E ao mesmo tempo, Israel voltou a chamar Donald Trump de um novo Ciro, comparando-o ao rei da Pérsia usado por Deus para libertar o povo judeu. Um cavalo branco chamado de O Primeiro, um tratado de paz global, um líder sendo exaltado como libertador das nações, tudo isso remete a gente ao capítulo 9, versículo 27 de Daniel, e firmará um concerto com muitos por uma semana. Na verdade, cada semana profética equivale a 7 anos, e muitos acreditam que esse pode ser um momento muito importante, ou seja, a última semana de Daniel, o ciclo final antes da plena revelação de Cristo. Vocês também se lembram do capítulo 6 de Apocalipse. O primeiro selo se abre e aparece um cavalo branco, um símbolo, o símbolo do início dos tempos proféticos. E há um detalhe ainda mais intrigante. Para quem lê, lembra dos antigos essênios de Qumran. Nos manuscritos do Mar Morto, eles previram que por volta de aproximadamente 2025 o mundo entraria num novo ciclo de jubileus. Um período de transição espiritual, geopolítica, que prepararia grandes eventos sobre Israel e todas as nações. E agora nós vamos olhar todo esse cenário. Nós vemos o Papa com um cavalo branco chamado Próton, o Acordo de Paz, um Ciro moderno ganhando destaque. Seria coincidência? Ou o relógio profético começou a marcar os últimos... Tá, chega, gente. Desculpa, chega. Bora lá. Vocês entenderam o nível da loucura. Aí eu sei que tem gente que tá assistindo esse daqui agora e fala, mas Sérgio, ele falou tudo certo? Nossa, faz todo o sentido do mundo. Se você for esse tipo de gente, por favor, não se ofenda com o que eu vou falar aqui. Isso não faz o menor sentido, tá? E aí eu preciso mostrar pra vocês, deixa eu ir pra outra tela aqui, ó. Eu criei aqui pra gente, pra ficar muito mais didático, o que eu chamo de estrutura universal das conspirações. Eu não tive um tempo pra inventar um nome melhor. Mas o que é isso, Sérgio? Cara, não sei se vocês já perceberam ou notaram, as pessoas se amarram em fazer teoria da conspiração sobre várias coisas. Eu já vou voltar naquele vídeo que a gente vai pegar de parte em parte o que o cara disse. Lembrando que isso aqui não é um julgamento à pessoa, é o que ele disse. Então, toda teoria da conspiração, ela sempre começa com o mistério inicial. Ninguém percebeu, poucos estão percebendo. A mídia está escondendo de você. Cara, é só você ver toda a teoria da conspiração. Começa com isso. Não, você não percebeu, você não está vendo. Olha aí, olha que você não está... Ilusão, o termo técnico para isso é ilusão do privilegiado. Só eu sei o que vai acontecer. Ou se não é só eu sei, a teoria apresenta como um segredo revelado só a quem está ligado. Então, quando você vê isso, você, cara, eu tô ligado, então eu tenho que ver isso daí. Eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo, porque eu sou um dos que está ligado no que está acontecendo. É basicamente a sensação de você enxergar o que ninguém vê. Então, esse é o mistério inicial, é a ilusão da exclusividade. Só eu sei, ou só quem está fazendo o vídeo sabe. E eu quero saber também.
porque eu tô ligado, entendeu? A segunda coisa, o padrão ilusório ou a apofenia. O que é o padrão, a percepção de padrão ilusório? Basicamente, você começa a achar padrões nas coisas. Como ele fez aqui no final do vídeo, só de exemplo, ele falou, olha, o cavalo branco do Papa, do Próton, ao mesmo tempo Tratado de Paz, ao mesmo tempo... qual o outro que ele falou? Nem lembro, dos essênios, tal, do ciclo de não sei o quê. Cara, coisas totalmente irrelacionáveis. Mas ele pegou e relacionou tudo com um padrão ilusório. Esse padrão não existe. Não é uma coisa... Não, mas bora tentar... O cérebro humano, ele tenta encontrar padrões nas coisas, mesmo que não exista padrão. Por exemplo, é por isso que jogo de azar é tão famoso, é por isso que tigrinho é tão famoso. Por quê? Porque o teu cérebro, quando olha para aquilo, tu fala, não, tem um padrão aqui. Isso aqui, cara, se apareceu 3 vezes vermelho é porque o próximo é branco. Se apareceu 2 vezes branco é porque o próximo é vermelho. O teu cérebro tenta encontrar padrões das coisas, mesmo que elas não existam. E aí tu sente que vai ganhar. Não, agora eu vou ganhar, porque eu encontrei o padrão do joguinho. Agora eu vou ganhar, porque eu encontrei o padrão do tigrinho. Agora eu vou ganhar. Não, mas não tem um padrão. Quem diz que tem padrão? É porque o seu cérebro, ele tenta achar padrões nas coisas que não tem padrão. Você tenta achar padrão em tudo, né? Tudo está conectado. Por quê? Isso é justamente o passo 2 de uma teoria da conspiração. Tem o mistério inicial, só eu sei. Ei, coisa exclusiva aqui, hein? Só quem tá ligado vai saber o que eu vou falar. Segunda coisa, padrão ilusório. Você começa a montar um padrão de coisas que muitas vezes uma não tem nada a ver com a outra e começa a montar, olha, juntando as coisas aqui. E aí tu acredita, porque teu cérebro entendeu que tem um padrão ali. O terceiro passo da teoria da conspiração é as conexões simbólicas, é a analogia projetiva. Basicamente, quando tu pega o que nem ele fez no vídeo, olha o próton, que significa primeiro, logo o primeiro selo do Apocalipse. Mas o que tem a ver o nome do cavalo ser próton e ser primeiro selo do Apocalipse? E por quê? Por que tu fez essa conexão? Por nada, não tem sentido nenhum isso. Até porque próton é um nome extremamente comum de cavalo. E por que o Papa recebeu o cavalo branco? Amanda, gente, desculpa, tô tentando levar a sério, mas é difícil. O termo técnico para isso eu coloquei aqui, coloquei analógico projetivo. Na verdade, eu escrevi errado aqui. A analogia projetiva. Basicamente é uma falácia de analogia usada com uma roupagem profética. Você cria uma analogia, olha aqui como faz sentido, mas não tem sentido. Quando você para um pouco para pensar, você não tem, é só um cavalo que tem o nome de próton. E aí, o nome do próton significa primeiro. Aí primeiro é o Cavaleiro do Apocalipse, de Apocalipse capítulo 6, porque ele é um primeiro, é um cavalo branco. E tudo tem... Nossa, tá tudo ligado! Mas aí, mas o rei Arthur não tinha um cavalo branco? Nossa, tá tudo ligado também, porque o rei Arthur também tinha um cavalo branco. Eu tenho um amigo que tem um cavalo branco. Nossa, tá tudo ligado. Entendeu? É esse tipo de coisa. Tipo assim, não tem sentido nenhum. Uma coisa não tem ligação com a outra. Só o cavalo branco que reveste. Mas vamos achar uma analogia forçada com simbolismo arbitrário. Eu vou inventar um simbolismo para isso. Entendeu? O quarto passo aqui da teoria da conspiração é um versículo fora de contexto. Nossa, isso aqui é o que mais me quebra. É a exegese profética. É quando você pega um versículo e você faz a aplicação que você quer a ele. Deixa eu te falar um negócio. Quando você pega a Bíblia para ler, você não faz aplicações do jeito que você quer. Pedro fala que a Escritura ela não vem com uma interpretação própria. Você não pode interpretar do jeito que você quer a Bíblia. A Bíblia você interpreta do jeito que a Bíblia quer. A Bíblia, nós lemos a Bíblia e extraímos a verdade dela, não o contrário. Nós lemos a Bíblia e tentamos chegar na conclusão que o autor quis chegar. Então, quando eu pego um texto, tiro do contexto e faço uma exegese maluca, não para poder caber naquilo que eu quero que as pessoas entendam, cara, simplesmente você está fazendo uma exegese profética herética. Ah, Sérgio, está muito técnico. Por exemplo, ele insere ideias no texto que não estão no texto. Eu vou passar bem rápido para a gente voltar no vídeo e ir parando de pouquinho em pouquinho e explicando para você. O quinto passo aqui é a falácia causal. O que é a falácia causal? Você vai criando tópicos como se uma coisa fosse desencadeando na outra. Aí você vai, olha isso aqui aconteceu, é como se você criasse um dominó. Olha, isso aconteceu para isso acontecer, isso aconteceu para isso acontecer. E aí, por exemplo, acordo de paz, cavalo branco. Cavalo branco é ligado com profecia se cumprindo. Profecia se cumprindo é ligado com não sei o quê. Você cria relações que não existem. Isso é a falácia da causalidade.
Depois disso, isso acontece por causa daquilo. Então, o erro lógico de achar que a sequência temporal prova uma conexão espiritual. Então, você muitas vezes é enganado porque você... Nossa, realmente aconteceu uma coisa depois da outra, né? Nossa, mano, essa é só uma falácia. Você está sendo enganado e não está percebendo. E o sexto, que é o mais importante, eu acredito, daqui, é o famoso viés de confirmação. Sérgio, o que é viés de confirmação? Basicamente, o teu cérebro, ele ignora todas as partes que não fazem sentido e só foca naquilo que faz sentido na tua cabeça. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem clássico aqui. Vou citar bem rápido porque eu ainda vou mostrar vídeo sobre isso. Simpsons. Simpsons é conhecido por acertar coisas, né? Poxa, os Simpsons previram que o Trump ia ganhar como presidência. Os Simpsons previram que o iPhone seria inventado. Sei lá, eu tô chutando aqui. Mas olha que doido. Bora pesquisar aqui juntos? Rapidinho. Curiosidade. Quantos episódios tem os Simpsons? Os Simpsons têm 790 episódios. 790 episódios. Os Simpsons estão a praticamente... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Simpsons fora do ar. Deixa eu ver quantos anos os Simpsons... Ah, não, tá aqui, ó. 1989. Tô até escrevendo tudo errado aqui. Os Simpsons estão no ar há mais de 30 anos, para ter ideia. Então, durante 30 anos, com mais de 700 e tantos episódios, 790 episódios, meu irmão, eles já fizeram um monte de história. E se você assistir um episódio de Simpsons, tu sabe que dentro de um episódio tem pelo menos umas 3 histórias. Então, pra ter ideia, cara, é muita história. Os caras já fizeram de tudo. Meu irmão, eles já fizeram um monte de possibilidades de histórias possíveis dentro dos Simpsons. E aí, de todas essas 1000 e tantas... Não, 790. De 790 episódios. Cada episódio tem 3 histórias. Cara, por aí tem mais ou menos 2000 histórias de Simpsons. Dessas 2000 histórias, eles tiveram 10 previsões que eles acertaram. O que é o viés de confirmação? Nossa, os Simpsons preveem o futuro. Porque eu foco nas 10 e esqueço que dos 780 episódios que eles erraram. O que é o viés de confirmação? Eu foco no que está certo e esqueço tudo que está errado. Mesmo que não faça sentido. Não faz o menor sentido eu achar que realmente os Simpsons preveem o futuro, porque é só você olhar, é lógica. Eu olho para a quantidade de episódios que tem. E eu olho para a quantidade de episódios que eles realmente acertaram alguma coisa. É 790 para 10 episódios que eles acertaram. Cara, você percebe que não faz o menor sentido? Mas o que é o viés de confirmação? Voltando para cá para o negócio. Eu vou ignorar tudo que não faz sentido e vou focar só no que faz sentido. Nossa, eu tô te falando isso aqui, porque isso aqui inclusive serve não só para a Bíblia, tá? Em outras áreas, política, tem gente que usa essa mesma coisa aqui para fazer política. Ele foca em tudo que faz sentido e tudo que não faz sentido ele simplesmente ignora, ele bloqueia da mente dele, não vou prestar atenção nisso. E claro, a gente tem um próximo aqui, ó, o viés de confirmação, é a blindagem cognitiva. O raciocínio autoimune. O que é o raciocínio autoimune? Eu vou até ler aqui, ó. Se estão negando, é porque é verdade. Basicamente, tu faz uma blindagem. Toda vez que alguém vem te questionar, e por que isso, e por que aquilo? E por que você não presta atenção? Nos 780 episódios que erraram nos Simpsons, tu tá focando num. Aí você cria uma blindagem. Ah, é porque eles estão te escondendo a verdade. É porque quem critica faz parte da conspiração. Ah, porque a NASA não quer que você... Então, tipo assim, eles vão inventando coisa. O termo técnico é o pensamento autoimune. A teoria cria anticorpos a qualquer crítica. Qual é o anticorpo? Estão tentando esconder. Se você não acredita é porque você faz parte da loucura. Nada pode refutar a teoria. Ela se alimenta da própria negação. Então olha que doido. E o último ponto aqui, eu coloquei 9, né? Na verdade são 8. O último ponto aqui é a suspensão analítica. A suspensão analítica é o quê? Simplesmente você para de pensar analiticamente, você pensa emocionalmente. A narrativa faz sentido porque ela não tem pensamento crítico. Você não olha para aquilo e começa a criticar, não, mas isso aqui não faz sentido. Não, você acredita. Porque é muito legal, cara, é muito legal. Tu já pensou se a gente realmente assistisse um desenho de Simpsons e acreditasse em tudo que eles falavam? Nossa, é muito legal ficar procurando teoria, eu sei que é muito legal montar teoria. É muito mais legal quando a teoria faz sentido. É muito mais legal quando você pega várias provas, olha aqui como tudo faz sentido, é muito legal. Então quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que, nossa, é bem interessante, né? E aí a gente fica preso nisso e realmente a gente é tratado como maluco.
bora voltar pro vídeo aqui, que agora a gente vai ver vários vídeos, tá? E todos esses vídeos a gente vai colocar nesse filtro. Lembra? Qual o padrão do filtro? Mistério inicial, padrão ilusório, conexões simbólicas, versículo fora de contexto, falácia causal, viés de confirmação, blindagem, suspensão analítica. Beleza? Deixa eu só colocar aqui pra gente ver juntos. Nós vamos ver juntos e aí a gente vai discutir cada ponto desse negócio aqui, porque vai ser extremamente interessante. Então bora lá, começando com o próprio aqui. Deixa eu atualizar a página só pra gente ver juntos. Ó, aconteceu algo curioso. A gente já tem aqui logo de cara, mistério inicial, aconteceu alguma coisa curiosa. Aconteceu e poucos perceberam. Poucos perceberam, mistério inicial, vai acontecer alguma coisa aí. O Papa Leão XIV recebeu um cavalo branco de presente, o doador foi o polonês Andrés, criador de cavalos árabes, e o nome... Ó, ele começa a contar uma historinha que é o padrão ilusório, né? Ele começa a criar vários símbolos, olha o cavalo branco, tem aí o próton, tem aí o... tal. Ele começa a... Inclusive o cavalo branco da Bíblia, ele não é um símbolo do mal, qualquer coisa do tipo, tá? O próprio Jesus, ele vem à Terra com um cavalo branco. E aí? Então, tipo assim, não faz muito sentido. Tá, bora continuar aqui. O nome do animal colocaram de próton, que em grego significa o primeiro ou o início. Um gesto aparentemente simples, mas que aconteceu na semana em que foi assinado a... Olha, ele já faz a correlação, mas aconteceu na semana do Acordo de Paz. É a conexão simbólica. O que tem a ver? Ah, mas Sérgio, o Papa é o anticristo. Bom, se você for da presbiteriana, os presbiterianos basicamente, acho que são os presbiterianos e os batistas, eles acreditam que todos os papas são anticristos. Isso é, de fato, a gente pode até defender na Bíblia. Mas não o anticristo. O anticristo, esse ser humano que vai vir, que vai tomar o posto de Cristo, né? Ele não é o Papa. É porque existem na Bíblia muitos anticristos e existe o anticristo. João fala de muitos anticristos, mas existe o anticristo, aquele que vai ser o homem do pecado, o homem da iniquidade, etc. Mas isso aqui, inclusive, eu já falei, eu não vou ficar me repetindo aqui, porque eu já falei em outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. Mas bora lá. Então ele faz umas conexões simbólicas, conexões que não fazem sentido nenhum. Acordo de Paz agora, em 13 de outubro de 2025. E, ao mesmo tempo, Israel voltou a chamar Donald Trump de um novo Ciro. Um novo Ciro, inclusive, sim, de fato as pessoas começaram a chamar o Trump de novo Ciro. Só que os judeus, os cristãos judeus, eles chamaram uma galera de novo Ciro. Até o Bolsonaro foi chamado de novo Ciro. Então, tipo assim, não é uma coisa... não, gente. É só porque tá acontecendo lá e tal. Então, não é novidade. Mas quem quer achar padrão transforma isso como se fosse um cumprimento profético. Nossa, estão chamando ele de novo Ciro. E assim, o que o judeu chama as pessoas não é um padrão tão bom para você fazer esse tipo de coisa, né? Mas, bora continuar. Comparando ao rei da Pérsia usado por Deus para libertar o povo judeu. Um cavalo branco chamado de O Primeiro, um tratado de paz global, um líder sendo exaltado como libertador das nações. Tudo isso remete a gente ao capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Ali, tá vendo? Ele criou toda a conexão simbólica e ele veio para o versículo fora de contexto. E firmará um concerto com muitos por uma semana. Na verdade, cada semana profética equivale a 7 anos. E muitos acreditam que esse pode ser um momento muito importante, ou seja, a última semana de Daniel, o ciclo final antes da plena revelação de Cristo. Vocês também se lembram do capítulo 6 de Apocalipse? Aí ele já vai pro capítulo 6, tipo assim, ele pega um versículo, ele fala, vai ter um acordo de paz. Cara, mas esse versículo está fora do contexto. Vai ter um acordo de paz? Depende da interpretação que você segue. Mas existe muita discussão sobre esse texto em si, mas o próprio texto, se você for parar para analisar, ele fala de um acordo de paz de 7 anos. Ele fala do templo, ele fala de sacrifícios no templo, durante esse acordo de paz de 7 anos. Inclusive que, na verdade, o acordo de paz vai durar 3 anos e meio, né? Se ele contar ali 10 semanas. Então, tipo assim, a gente não tem templo ainda, nós não temos sacrifícios acontecendo agora, nós não temos o sacrifício sendo interrompido. Então, obviamente que, se seguir mesmo o padrão lá de Daniel 9:27, inclusive, bora abrir aqui, Daniel 9:27.
Tô falando aqui para você que existem interpretações diversas sobre isso aqui, tá? Existem muitas linhas teológicas, isso inclusive é uma coisa que a gente explica lá na aula do Apocalipse. No Apocalipse eu leio o livro de Daniel, lá a gente fala sobre isso. Inclusive aqui, ó, deixa eu abrir rapidinho aqui o solo, ó. Se você tá vendo essa aula, tem um módulo inteiro que é só sobre Apocalipse, que são 15 aulas. Inclusive eu leio o livro de Daniel lá, mas bora lá. Ó, verso 26, vou ler do 26. Depois dessas 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá com a inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais sobre a asa das abominações. Virá aquele que causa a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então olha que coisa, no contexto existe tempo. No contexto, existe aqui um sacrifício. E existem interpretações que isso aqui, no caso, era uma referência direta a uma coisa que já aconteceu, que foi a profanação do Templo de Jerusalém. Existe também a interpretação que isso aqui é uma profecia do Anticristo, que vai existir um terceiro templo, que o terceiro templo vai estar em funcionamento. Aí o funcionamento do templo ele vai envolver sacrifício. A gente tem ali referências bíblicas que podem levar a isso. Mas o que a Bíblia não diz claramente, tá? É que você tem que ficar tentando descobrir quando isso vai acontecer. Inclusive, o texto aqui de Daniel, olha que coisa interessante. Quando você lê o texto, Daniel capítulo 12, Daniel, a partir do verso 4, olha o que o anjo fala para Daniel. Daniel, a você, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Então, Daniel, olhei e tal. Então, tipo assim, cara, isso aqui, quando essas coisas de fato acontecerem, no fim será revelado. No fim, quando acontecer, a gente vai saber. Mas, tipo assim, você tentar achar correlações com simplesmente tudo que acontece no mundo com esses textos bíblicos, é primeiro forçar demais os textos. Eu respeito as opiniões teológicas diferentes e tal, mas primeiro, você simplesmente paz, falou o nome paz, tem paz na Bíblia, bora fazer isso. Não. Aí você está forçando o texto. Aí você está criando correlações que não existem. Aí você só está parecendo maluco, entendeu? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado. Eu vou até... Bora ver o que mais ele fala aqui, se dá pra gente tirar alguma coisa interessante. E aparece um cavalo branco, um símbolo, o símbolo do início dos tempos proféticos. E há um detalhe ainda mais intrigante. Para quem lê, lembra dos antigos essênios. Assim, aí ele faz uma conexão aqui entre o cavalo branco do Papa e Apocalipse capítulo 6, que fala do cavaleiro branco, do cavaleiro do cavalo branco que vem... mas inclusive, bora ver aqui rapidinho, esse é Apocalipse 6. Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de trovão, venha. Vi então eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. A melhor interpretação que eu acredito sobre isso é que esse daqui é o próprio anticristo, tá? Mas isso aqui é um tema que a gente pode discutir. Na verdade, eu discuto esse tema aqui nas aulas do Apocalipse. Lá eu explico direitinho melhor por que não pode ser Jesus aqui, que tem discussão sobre isso também. Mas olha que doido, ele acha que o símbolo, pelo menos na teoria que ele montou ali, é um cavalo branco, literal um cavalo branco, que foi dado ao Papa. O que o Papa tem a ver com esse rolê todo? Nada, mas enfim. Então, é complicado, né? Inclusive ele fala dos manuscritos que previram o futuro, que é o que ele fala depois aqui, né? Os manuscritos de Qumran lá que previram o futuro, os manuscritos do Mar Morto. Não tem nenhuma data profética específica para 2025. Tá, isso aqui simplesmente eu não sei de onde que ele tirou. São textos do século I a.C. que falam de jubileus simbólicos, mas sem calendário literal. É pura retrointerpretação e a pessoa vê um número e lê o que ele quer ler. Basicamente é isso. E, cara, é muito triste você pegar vídeos assim de teoria da conspiração, porque tu percebe como eles ficam datados. Cara, se eu assistir esse vídeo aqui do que há 10 anos, meu irmão, nossa, esse ser humano, as pessoas que fazem vão passar uma vergonha, né? Que, pelo amor de Deus. Tipo assim, não faz sentido. Inclusive, eu nem quis trazer aqui, porque eu não gosto de
meio que atacar ninguém, né? Mas, tipo assim, eu nem quis trazer aqui, mas eu ia pegar vídeos antigos de pessoas que fazem teoria da conspiração, o mundo vai acabar tal dia, olha, tal coisa vai acontecer, e não sei o quê, que eles ficam tentando prever o futuro e nada acontece. É tipo esses dias, aí eu lembrei aqui, bom que é um caso um pouco mais distante, de um cara, o homem que previu que o mundo ia acabar em setembro. Acabar setembro de 2025. Bora ver se eu acho aqui. O homem que previu como ia acabar. Ó, o homem que previu o fim do mundo em setembro de 2025 é o pastor sul-africano Joshua Makela. A profecia viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde foi divulgada por meio de hashtags. Então, esse cara aqui, bora ver se eu acho a cara dele. O brother aqui, ele simplesmente falou que o mundo ia acabar. Esse cara aqui, ó, falou que o mundo ia acabar. E no dia que chegou pro mundo acabar, o mundo acabou. Mas ele já tinha viralizado, enfim, esse cara não sei nem o que deu. Ó, profecia tomar conta. E, meu irmão, quando esse cara fez essa profecia, tudo que é influência de conspiração começou. Olha, o mundo vai acabar, o pastor falou, Deus falou pra ele e tal, essa loucura toda. Gente, meu Jesus do céu. É só as pessoas pararem e pensar. Olha pra trás, olha o que esse teu influenciador que fica fazendo teoria da conspiração já fez antes. Cara, a teoria do antes não cumpriu, não aconteceu. E aí o crente ele vai atrás de teoria da conspiração achando que tá pregando o evangelho. Não tá. Você tá passando aí de doido. Tá. E eu sei que vai ter gente que vai falar, mas o evangelho é loucura para os que perecem. Pois é loucura para os que perecem. Para os filhos de Deus não pode ser loucura. Se for loucura tanto para quem perece quanto para filhos de Deus, não é evangelho, é outra coisa. Mas bora pro próximo vídeo aqui que eu separei. Lembrando que eu não lembro qual é a ordem dos vídeos que eu coloquei aqui, mas enfim, bora lá. Bora que essa aula aqui não pode ficar tão longa assim, senão, né? Bora lá. Tem algo estranho do Papa ganhar um cavalo branco. O cavalo branco é o anticristo, o maior de todos os anticristos, né? É o próprio. Algumas pessoas falaram que, com o Papa dos Estados Unidos, a profecia estava se cumprindo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse, tem que entender. Não apenas ele recebeu esse cavalo de presente, mas ele mostrou... A gente sabe que o mundo espiritual e a elite global, eles se comunicam por meio de símbolos. Emergindo... Tá, eu ia esperar até o final do vídeo, deixa eu voltar aqui, porque tem muita coisa nesse vídeo que dá pra gente falar. Ó, começa com o Rodrigo Silva, que, né, obviamente que essas pessoas que estão falando no vídeo, nem sei se elas acreditam realmente nisso. Eu acho que realmente pegaram vários trechos assim, que, enfim, bora lá. O anticristo... Cristo virá de Roma. Tem algo estranho do Papa ganhar um... Ó, começa, tem algo estranho, lembra lá no nosso, ó, mistério inicial, o anticristo virá de Roma, tal. Opa, tem uma coisa aqui. cavalo branco. O cavalo branco é o anticristo, o maior de todos. Isso aqui é aquilo que eu disse ainda agora, do Apocalipse capítulo 6, ele está fazendo uma interpretação que é o anticristo, ok? Dos anticristos, né? É o próprio. Algumas pessoas falaram que, com o Papa dos Estados Unidos, a profecia estava se cumprindo. Isso porque, não sei se você sabe, quando o Papa venceu, né? Esse último Papa agora que venceu, ele é um Papa americano. Se eu não tenho enganado é isso, tá? Porque eu sou bem fora dessas paradas. Mas, inclusive eu fiz um vídeo na época, deixa eu ir aqui no meu YouTube. Ó, YouTube... Aí ó, na época que eu fiz um vídeo, coloca Sérgio Maciel Papa. Bora só ver aqui. É este vídeo aqui, ó. Assistam esse vídeo aqui, que lá eu falo sobre isso, que eu falo da morte do Papa, das teorias malucas que estavam coisando na época. Então eu falo sobre tudo isso aí. Se você quiser ver essa loucura de Papa, vai lá nesse vídeo aí que lá eu explico sobre isso. Mas enfim, quando o Papa morreu, que foi o novo Papa, que o Papa era americano, a galera, nossa, o Papa é americano, é agora, viu? É agora que vai ver o fim e tal, essa loucura toda. Inclusive, se você vê esse meu vídeo do Papa, que eu fiz reagindo às teorias da época, meu irmão, tu já percebe que o negócio era meio maluco. Tu já percebe que ali a galera não tava muito normal, não tava batendo bem na cabeça, que eles começam a fazer umas conexão maluca, olha, esse Papa é o de número tal, que agora é o anticristo, então tipo assim... Irmão, é só você parar de ver essa teoria maluca e olhar as teorias anteriores. Nenhuma funciona. Todas caíram por terra. É todo ano que tem um maluco falando que, apagão, fim do mundo. Todo ano vai ter alguém que vai tentar adivinhar o dia do fim do mundo. Todo ano vai ter uma guerra nova em Israel. E aí vai o pessoal, agora, não sei o quê. Cara, é todo ano. Como é que as pessoas continuam acreditando nesse tipo de coisa? É impressionante. Mas sim, desculpa, deixa eu voltar aqui. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse, tem que entender. Não apenas ele recebeu esse cavalo de presente, mas ele mostrou... A gente sabe que o mundo espiritual e a elite global... Aí ele fala do mundo espiritual e a elite global, porque ele pega a falácia causal.
Porque, mano, assim, geralmente as pessoas... Eu não conheci, desculpa, eu não faço ideia quem é essa pessoa. Mas, tipo assim, geralmente essas pessoas, elas criam conexões e quando elas não sabem responder, elas jogam pro mundo espiritual. Ou, mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Muitas pessoas nem sabem dizer o que é o mundo espiritual. E aí tudo que você não entende, você joga pro mundo espiritual. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente lá no meu Instagram. Deixa eu colocar aqui o Instagram. Que eu falo justamente sobre isso. Foi um vídeo que eu falei sobre palavrão. Deixa um pouquinho mais pra baixo aqui. Ó, os palavrões abrem portais espirituais. Deixa eu só colocar portais demoníacos na tua vida. Você já ouviu falar disso? E mais, você acredita nisso? Olá, tudo bem? Eu sou Sérgio Maciel e eu vou te provar na Bíblia que isso é uma balela. Olha, palavrão é sim pecado. Se você fala... Esse aqui eu só coloquei porque eu lembrei agora. Esse vídeo aqui eu falo que muita gente fala, quando você fala palavrões, você abre portais espirituais. E cara, isso não tem base bíblica nenhuma. Da onde que tiraram essa informação? Não sei. Alguém falou, não, abre portal espiritual. Por quê? Porque as pessoas elas queriam falar que não podia falar palavrão, mas como elas não conseguiam provar na Bíblia isso, inventaram, não, abre portal espiritual, melhor você não falar palavrão. Senão vai entrar um demônio na tua casa. Então, olha como não faz o menor sentido isso. Mas as pessoas geralmente elas inventam coisas justamente porque elas não sabem defender o que acreditam, elas jogam pro espiritual. Não, é tudo espiritual. Tá, bora continuar aqui. Eles se comunicam por meio de símbolos. Emergindo como um ramo de oliveira na sua mão, símbolo da paz, ele irá unir forças opostas com facilidade, inclusive com o apoio do falso profeta, que vai ser um líder religioso. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma... Óbvio, vê que não faz o menor sentido, né? Porque o Papa recebeu um cavalo branco, ok. Cara, isso é tão absurdo, eu acredito que eu tô fazendo uma aula inteira pra explicar que o cavalo branco do Papa não tem a ver nada com o Apocalipse, mas enfim. Bora lá. O cavaleiro tá montado no cavalo branco. Tá montado. Montado, você entendeu? O bendito do Papa que tá montado, não, ele tá andando junto com o cavalo branco. Já não faz o menor sentido. Detalhe, o texto, bora seguir o texto bacana? Se for pra seguir o texto, é um cavaleiro. Isso aqui tem cara de cavaleiro pra tu? Cara, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Só não faz sentido. Bora lá, deixa eu passar o próximo vídeo que você tá dando raiva já. Peguei outro do cavalo. Eu vou pular esse aqui porque eu acho que é a mesma coisa dos outros que a gente já viu do cavalo branco e tal. Bora pro do Pablo Marçal. Eita ferro. Eu não lembro do que o Pablo Marçal fala aqui, mas bora lá. Pera aí, ativar aqui o troço. Vai. Apavorado. Meus amigos. Você sabe por que tá todo mundo apavorado de uma nave 3i Atlas chegando? Porque ela tá na mesma onda elíptica que... Bora lá. Ele falou, tá todo mundo apavorado. Sabe por que tá todo mundo apavorado? Porque isso é o mistério inicial. Todo mundo apavorado. Bora ver o que mais tem. Não, o vídeo errado, esse aqui. Todos os astros. Não existe essa possibilidade matemática de alguém entrar nessa onda e vir. Ela fala que ela tá na mesma onda elíptica de todos os astros. O que isso significa? Não faço a menor ideia. Você entende sobre isso? Eu não entendo sobre isso, eu acho que ele também não entende sobre isso. Basicamente, ele tá usando aqui, ó. Cadê o nosso... Conexões simbólicas? Não, a falácia causal. A falácia causal é a conexão simbólica. Eu tô montando, mesma parada de todos os astros. O que significa? Nada. Só tô montando uma conexão que não tem sentido. Tá, bora voltar aqui pro vídeo dele. Voltando pro vídeo dele. A mais de 200 mil quilômetros por 200 mil quilômetros por quilômetro por segundo. Metros por segundo, nem é quilômetro. Não existe. Tem um negócio errado. Alguma coisa tá acontecendo. Sabe, você acredita? Eu tô nem aí. Ai, meu Deus do céu. Ele falou que alguma coisa tá acontecendo, que tem alguma coisa acontecendo aí. Vocês não estão vendo, eu tô vendo, você tá vendo, você acredita, eu não acredito, pois é. Então ele joga com uma falácia científica. Ele fala que não existe possibilidade matemática disso acontecer. O famoso, isso aqui entra no raciocínio cadê? Raciocínio autoimune. Blindagem. Pum, vamos criar uma blindagem aqui. Não existe possibilidade disso acontecer. Então, a pessoa ela usa um vocabulário técnico, onda elíptica, ela fala de quilômetros por segundo, metros, que eu não sei muito bem o que ele quis falar, para dar a aparência de uma precisão. Estou te dando uma precisão aqui, mas isso é verossimilhança pseudocientífica. Não está falando de ciência aqui.
Mas as pessoas, nossa, talvez seja verdade, né? Se vai vir ou não. Ah, se bater, acabar com a terra. Grande dia. Grande dia. Grande dia. Aí você fala, cara, mas se ela bater e explodir a terra, aí então o negócio é errado. Não, porque eu não creio absolutamente nisso, porque a Bíblia falou que primeiro o sol vai apagar. Deixa eu dar um conselho pra vocês. Essa nave tá indo direto em rota de colisão. Essa nave é fogo, putz grila. Gente, é difícil. Eu tô tentando fazer um negócio aqui mais sério, mas é complicado. Assim, a Bíblia diz que o sol vai apagar? Sim. Lá no Apocalipse, uma das taças é o apagamento do sol, uma das trombetas do sol vai ficar mais quente. Mas a Bíblia nunca fala que é um meteoro que faz isso, enfim, seja lá o que for. Nossa, é cansativo fazer isso aqui. Olha, eu achei que ia ser mais fácil fazer essa aula de verdade e reagindo a essas maluquices. Só que isso me tira do sério de uma maneira tão... Mas ele faz aqui um discurso bíblico pra você achar que é de boa, pra você achar que não, tá normal isso aqui. Gente, não tá normal. Se você acha que isso é normal, porque você ficou maluco. Se você acha que tá tudo normal aqui, é porque você ficou maluco. Essa é a verdade. É fogo, né? Bora lá. Eu vou até passar de vídeo, gente, que eu cansei aqui já desse... Enfim, olha, eu acho que a gente já reagiu o vídeo o suficiente. Eu tinha mais um aqui para reagir, mas assim, acalmem-se. Sabe por que esses vídeos fazem tanto sucesso? Porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas elas são assustadas com esse tipo de coisa, com coisas que elas não entendem, e as pessoas simplesmente elas gostam de criar histórias, mas não de conhecer a verdade. Porque se você conhecesse a verdade, se você fosse atrás da verdade, esse tipo de coisa não ia te assustar. Esse tipo de coisa não ia te botar medo. As pessoas, elas gostam de sentir um medo irracional disso. Cara, você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para você ficar fazendo teoria da conspiração de Simpsons? Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para você ficar olhando pro Papa para ver a cor do cavalo do Papa? Você acha mesmo que o Apocalipse, que em João ele teve que ir para uma ilha chamada Patmos e quase morrer lá e ter visões no céu para você ficar criando teorias da conspiração? É sério? O evangelho da conspiração é um evangelho idólatra. Sério, idólatra que idólatra é uma loucura. Porque você olha para o mundo tentando ler a Bíblia e não é assim. Você lê a Bíblia para poder entender o mundo. Você não olha para o mundo para tentar enfiar as coisas na Bíblia. Porque é isso que você está fazendo quando você pega um tratado de paz de lá e eu tenho que tentar dar um jeito de juntar com isso aqui. Não é assim que se faz. Você pega a Bíblia, expõe o texto e aí você está fazendo uma interpretação correta. Então, meu irmão, cuidado com esse tipo de coisa. Inclusive, a minha proposta para você aqui hoje é, inclusive, eu te ajudar, tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas que, quando olham essas coisas, acreditam porque elas não têm o esboço, o conhecimento suficiente para não acreditar nisso. Inclusive eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui na minha colinha, que nós precisamos voltar à palavra. Você precisa voltar a lembrar o que está escrito, você precisa voltar a ler a Bíblia, você precisa voltar a conhecer e parar de acreditar nesse tipo de coisa. Inclusive eu peguei aqui um vídeo dos Simpsons, né? Olha aqui, ó, o pessoal ele fala tanto aí dos Simpsons que acerta a teoria, será que eles acertam isso aqui? Esse episódio dos Simpsons, as previsões dos Simpsons têm se tornado cada dia mais famosas e esperadas. Até porque, como duvidar de quem já acertou até sobre a pandemia, chega a tornar-se assustador em certos momentos. Isso porque, desde a presidência do Trump até o coronavírus, eles acertaram em cheio diversos eventos. Olha só esse episódio. Sr. Thompson, e se sua mulher descobrir sobre nós? São tempos modernos, todo mundo... Rapidinho, ele tá falando, olha como eles acertaram aquilo, como eles acertaram aquilo. E detalhe, todas as coisas que eles acertaram, nem foram acertos, assim. Tipo, coisas parecidas, já acerto não foi, mas tá bom, isso aqui é um... Faz isso! Ué, aonde foi meu motorista cristão? O meu marido fiel desapareceu! O bebê que eu acabei de batizar sumiu! Sr. Thompson, o que está acontecendo? É o Apocalipse, Shauna, o Apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós que restamos fomos deixados embaixo. Fomos tolos. E porque rejeitamos a Deus e aceitamos Satã, Aí alguém vai falar, Sérgio, olha aí, os Simpsons estão falando que o arrebatamento vai acontecer, então o arrebatamento é real. Esse é o nível da loucura. Você acredita que porque os Simpsons falaram, o arrebatamento está prestes a acontecer.
E detalhe, esse episódio é bem antigo, tá? Mas tipo assim, agora vai acontecer, gente. Voltem à sobriedade. Não sejam tão malucos nesse tipo de coisa. Não criem teoria. Olha pra isso aqui, ó. Toda vez que alguém começar uma teoria da conspiração, olha, tudo faz sentido. Olha pra isso daqui, ó. Tira um print disso aqui. Fala, não faz sentido, tá? Principalmente esse aqui, ó, viés de confirmação. Tenha pensamentos analíticos. E Sérgio, como é que eu vou ter pensamentos analíticos sobre isso? Simples, conheça a Escritura. É por isso que nós começamos o Sola 2.0 novamente. O Sola, caso você não faça ideia do que é o Sola, é a plataforma de aulas onde nós tínhamos aulas de apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Então lá tem aula, vou até mostrar aqui os módulos do Sola. No Sola você tem aula sobre Apocalipse, sobre igreja, a origem da Bíblia, você tem aula sobre céu e inferno, salvação, Trindade, o diabo, dízimos e ofertas, anjos e demônios, lei e graça. Então são tudo isso aqui e todas essas aulas já estão gravadas, tá? Todas essas aulas já estão gravadas, estão na plataforma. O que nós fizemos agora? Nós regravamos todas elas. Então, você no Sola 2.0 tem acesso tanto a essas aulas aqui que já estão gravadas, quanto a regravação dessas aulas que eu estou fazendo a regravação de todas. Então tá um negócio muito legal. Além disso tudo, a gente está adicionando agora também aula sobre religiões. Então você vai ter aula lá sobre religião católica, você vai ter aula sobre religião muçulmana, espiritismo, budismo, todas essas religiões você vai ter uma aula específica sobre cada uma delas. Cara, olha como isso aqui tá lindo, a riqueza de conteúdo. Tem mais de 20 horas de aulas aí para vocês terem uma ideia, ainda mais as aulas que estão sendo todas regravadas, você vai ter mais conteúdo ainda. Inclusive eu tô regravando justamente para fazer nesse formato aqui que eu gostei, de eu pesquisando as coisas e tal. Eu tô regravando nesse formato aqui que eu gosto de fazer nesse tipo de formato. Além do Sola inteiro, você vai ter acesso a todas essas aulas, nós colocamos para vocês alguns bônus. Ó. Bônus número 1, a aula do Tabus. Tabus é um outro curso que nós temos, que lá nós falamos de temas mais pesados. Então, por exemplo, aqui ó, no Tabus você tem aula sobre aborto, você tem aula sobre sexo para casais, né? Inclusive esse curso aqui é mais 18. Você vê que lá eu falo o que pode e o que não pode no casamento. Você tem aula sobre LGBT, lá eu explico na Bíblia o que é, onde é pecado, o que não é. Você tem aula sobre feminismo, política, preconceito. E tem vários outros temas dentro do Tabus, suicídio, tem muito tema bom dentro do Tabus. Sérgio, é só isso? Claro que não. Aí a gente colocou também disponível os cursos Pockets. Olha o que são os cursos Pockets. São cursos onde a gente ensina coisas simples. Por exemplo, como fazer devocional, como fazer orações, como fazer evangelismo, como fazer leitura bíblica, como montar pregações. Inclusive, escrever errado a leitura aqui, o pessoal tem que corrigir. Acho que quando vocês forem comprar já vai estar corrigido, mas enfim. Então, ó, a gente também tem um terceiro bônus. E-books exclusivos, sim, você vai ter acesso a todos os e-books que eu escrevi. Foi eu que escrevi cada um deles. Eu escrevi o No Porn, que é o Manual de Sobrevivência à Pornografia. Foi o meu primeiro e-book que eu escrevi, que lá eu conto a minha história de como eu entrei na pornografia, como eu saí, como aconteceu todo esse processo de libertação. A gente tem 30 mentiras que todo crente acredita, 30 mentiras que o diabo conta que todo crente acredita. Responde se souber, onde eu respondo mais de 100 perguntas à luz da Bíblia. A gente tem o livro do jejum, onde eu faço um passo a passo para você aprender a jejuar e nunca mais esquecer. E nós temos o e-book 50 pecados que os crentes cometem e não percebem. Então, tudo isso aqui, olha a quantidade de conteúdo que você tem, justamente para você não ser mais enganado, justamente para você ampliar seu conhecimento bíblico e saber responder perguntas. Porque sabe uma coisa, quem tem medo de responder pergunta é porque está guardando uma mentira. Cara, esses caras aí que fazem teoria da conspiração, comece a fazer pergunta para eles. Eles não vão saber responder, eles vão fugir da pergunta, dizendo que eles vão fazer o negócio da blindagem, Cara, porque quem não quer responder pergunta é porque tem medo de revelar a mentira que está contando. Essa é a verdade. E ó, tudo isso aqui, você vai ter acesso a todas essas aulas, você vai ter acesso aos tabus, você vai ter acesso aos pockets, você vai ter acesso aos e-books de forma vitalícia. Sim, para sempre. Você paga uma única vez e vai ter acesso para sempre. Para sempre você vai ter acesso a todos esses cursos. Todos esses cursos. E detalhe, tá? Tudo isso por R$20,37, 12 vezes de R$20,37. Quer pagar à vista? Dá para pagar à vista também, R$197. R$197 à vista, você leva tudo isso. Ah, mas Sérgio, não pode vender cursos de Bíblia. Cara, isso aqui não é simplesmente... Não estou pregando o evangelho para você. Inclusive, isso aqui não, essa aula aqui não tem um formato de culto, né? Não estou pregando o evangelho para você, eu estou ensinando você. Esse conhecimento aqui que eu estou passando para vocês, tudo isso eu demorei muitos anos para aprender.
Cara, você não tem ideia da quantidade de tempo que eu demorei para entender Céu e Inferno, Salvação, lendo vários livros, e a gente condensou tudo isso justamente para entregar para vocês. Então, o curso que você compra na internet, principalmente sobre Bíblia, sobre qualquer outro assunto, é um caminho mais fácil para chegar a conhecimentos. É um caminho mais fácil, é um caminho mais direto. Porque tem muitas coisas que nós aprendemos e lemos que talvez não sirva para você, mas eu condensei tudo isso. Então, é uma linguagem simples, é uma linguagem direta, é uma conversa que eu faço com você, mostrando provas, mostrando textos, mostrando vídeos. Então, vale muito a pena comprar hoje, comprar agora. Entra no Sola 2.0, vem aprender mais sobre Bíblia aqui, ó. Você garante sua vaga, eu vou abrir aqui para você como é que é. Aqui você já tem, você coloca o seu cadastro, você coloca o seu telefone, você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar em 2 cartões, você pode pagar no Pix, você pode pagar no Pix mais no seu cartão. Então, cara, muitas possibilidades aqui de pagamento para você fazer, tá muito tranquilo, vale muito a pena. Invista no seu conhecimento de Bíblia, invista no seu conhecimento sobre Deus, pode investir. Tem aulas preciosíssimas aqui. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu acabei de mandar aqui para a galera, vou ver se eu consigo abrir aqui. A primeira aula do Sola, quando você abrir, é sobre Trindade, né? Na Trindade nós aprendemos lá sobre Deus existe. Olha o nível dessa aula aqui. Essa aqui é a aula, tem 36 minutos, é a primeira aula do Sola. Olha isso aqui. Deus existe? Essa é a primeira pergunta que você faz quando você começa a entender o que é religião. E aí, ó, vou passar um pouquinho aqui, ó. Eu mostro o livro, a gente assiste vídeo. Olha isso aqui, a historinha que eu conto lá no Quarto de Bombeiros. Ele levanta 2 possibilidades. Possibilidade número 1. Aí eu acerta na ordem pela manhã até o... Um caminhão de supermercado levando mercadoria para entrega capotou numa curva. À medida que... Cara, essas aulas estão animais, de verdade, tá muito bonito. Eu vou até deixar aqui, ó, vou deixar passando aqui para vocês verem. Essas aulas estão bonitas, essas aulas estão bem feitas, essas aulas estão todas regravadas. Então, tipo assim, a gente tá subindo o nível do Sola. Cara, vem pro Projeto Sola, estuda a Bíblia, para de cair nesses contos de carochinha de conspiração, entra de verdade, que com certeza vai mudar a tua cabeça, vai mudar a tua mente, vai mudar a tua vida, entender como funciona, de fato, o estudo bíblico. Entendendo tudo isso, a gente está passando aqui pelas imagens, entra no Sola, o link está aqui na descrição, é só colocar sola.sergiomaciel.com.br que você já entra aqui nesse site, você pode adquirir hoje o Sola 2.0 por tempo limitado, esse preço tá e é vitalício. Então, só para a gente terminar essa aula, cara, estuda a Bíblia, estuda, se enfia em Bíblia, é hora de uma reforma começar. Não basta ter fé, é preciso defender. E para você defender, é necessário você conhecer. Conheça a Bíblia, estuda a Bíblia, se aprofunda na Bíblia, invista no seu conhecimento de Bíblia. E Deus te abençoe e te use grandemente nessa nação. Em nome do Senhor Jesus, vem no Projeto Sola. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.